Bem-vindos oficialmente, agora sim. Estamos na nossa primeira live de mentoria, de mastermind da Ciência de Ficar Rico. E eu queria começar falando para vocês um pouquinho do porquê eu escolhi fazer essa live com esse tema, com esse livro. Como eu falei no Instagram, que muitos de vocês chegaram aqui pelo Instagram, tem quase 10 anos que eu já estudo mecânica quântica, mentalidade, crenças, enfim, além de ser formada em psicologia. E todas as vezes que eu acabo acessando conteúdo relacionado ao dinheiro, relacionado a coaches dessa mentalidade de dinheiro, a minha reação natural inicial é de revirar o olho, é de dizer: olha, não sei, isso tem que tomar muito cuidado, existem muitas questões envolvidas, isso não é tão simples, e várias justificativas que eu acabo colocando em cima desse tema, quando ele é envolvido com espiritualidade. De uns tempos para cá, depois de já passar por ensinamentos muito profundos a respeito, dos temas que a gente vai trabalhar aqui, eu acabei me dando conta no meu próprio processo de autoconhecimento, do quanto que existiam crenças e paradigmas que eu possuía, principalmente quando a gente associava questão financeira, dinheiro, com todo o resto da questão da espiritualidade. E eu vejo quanto que essas crenças elas não vão ser relacionadas apenas ao fato da minha atitude em relação ao descaótico, ao curso e etcétera. Mas ela vai sempre, a gente é um todo, então ela sempre vai acabar reverberando em toda a nossa vida. E aí, como eu brinquei que a vida me convidou, nada gentilmente, a mergulhar novamente nesse tema há um tempo atrás, e eu acabei, voltando, retomando o curso do Bob Proctor, que eu já tinha feito anteriormente, sobre a ciência de ficar rico, e também relendo o livro. E nesse processo que eu estava relendo e estudando e enxergando pela primeira vez, e eu já li esse livro há muito tempo, eu já fiz esse curso há muito tempo, mas enxergando pela primeira vez de uma forma, de um lugar muito mais profundo, tudo que tem ali. E o que é que mudou? O livro é o mesmo, né? O que é que mudou em relação a o outro momento onde eu talvez tenha revirado o olho para hoje? Eu mudei. As minhas crenças mudaram, as coisas que eu acredito mudaram. As coisas que eu antes pensava que talvez fosse demais, eu percebi que ali existe uma verdade, tão quão todas as outras que envolvem tudo que eu estudo há tantos anos, mas que por alguma razão, nesse ponto financeiro, dinheiro, eu tinha um bloqueio muito forte. E quando eu comecei a me dar conta disso, eu comecei a perceber e pensar, que ao invés de eu poder estudar sozinha, eu poderia fazer uma mastermind, dividir com outras pessoas, assim, eu não só faço esse trabalho em mim, que já está acontecendo, como eu também proporciono isso para outras pessoas, que é, de fato, um grande avanço para mim. É um grande avanço uma pessoa, uma Mariana que algum tempo atrás iria revirar o olho, ia evitar o assunto por preocupação do que as pessoas iriam pensar, preocupação do que as pessoas iriam compreender. Hoje está aqui fazendo essa mastermind com vocês. Então, assim, eh, ao mesmo tempo que é desafiador hoje em dia, e eu espero que pelo menos isso com isso vocês saiam no final dessa jornada, com essa percepção de que quando tem um lugar que é mais desafiador para a gente, aquele lugar tem um grande aprendizado e tem algo de muito impacto para a gente trabalhar e para a gente, ali tem uma oportunidade.
O que a gente vai fazer, como a gente vai desvendar, o tempo que a gente vai levar para isso é individual. Mas eu quero que pelo menos isso vocês saiam daqui com essa consciência, porque isso realmente é algo que faz com que a gente não sinta como se a gente estivesse vivendo um dia de cada vez, um dia atrás do outro, como uma rodando em ciclos. Faz com que a gente fique como se a gente faz com que a gente se integre com a vida. A gente aprenda a ler a vida, a ler a nossa realidade e direcionar a nossa energia com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente se envolve emocionalmente de forma intencional, com foco no que a gente quer para a nossa vida. E que isso é possível, isso a gente vai falar muito aqui, bem voltado para a questão financeira, e é isso. Então, oficialmente bem-vindos. Eu vou pedir para vocês que toda vez que alguma coisa fizer sentido, toda vez que alguma coisa tocar em vocês, ou vocês tiverem alguma contribuição a fazer, ou não tiver, mas que aquilo fez sentido, deu um insight, acendeu uma luz, mandem um emojizinho, pode ser a carinha, aquele emoji da carinha. Deixa eu aceitar aqui, da cabeça explodindo, mandem alguma coisa, porque é um jeito de eu saber que vocês estão aí, de eu saber que eu não estou falando só, porque às vezes dá a sensação de que não tem ninguém aí, eu estou vendo o chat cheio, estou muito feliz de estar com vocês nessa jornada. Como eu falei, é um momento muito importante para mim, e eu espero que seja para vocês também. Que a gente saia todo mundo transformado do outro lado. Bom, eu coloquei aqui a foto do livro. Eu não sei, se vocês têm o livro, se vocês já leram o livro, mas eu não encontrei ele em PDF, mas eu encontrei um audiobook. Então, depois eu mando lá no grupo o audiobook para quem quiser ouvir. Mas esse livro tem muita coisa, né? Ele é um livro fininho, ele tem muita coisa, mas muito do que eu vou trazer aqui para vocês também é dos ensinamentos do Bob Proctor, que é esse que está aí na foto que vocês estão vendo agora, que ele também tem um curso sobre esse livro. Esse livro, na verdade, o Bob Proctor fala em várias palestras, vários vídeos do YouTube, vários lugares que ele fala, ele fala sempre desse livro. Esse livro, ele diz que foi um livro disruptivo na vida dele, que ele realmente foi o que fez com que ele aumentasse, triplicasse, sei lá, na verdade, quantas vezes o rendimento, né, o faturamento mensal dele, ele começou a ganhar o faturamento anual dele mensalmente. E ele, enfim, eu acho que todo mundo que está aqui conhece Bob. Desculpa. Todo mundo que está aqui vai conhecer o Bob Proctor, porque ele é um dos grandes nomes, um dos grandes estudiosos desse, dessa filosofia, dessa ciência, dessa mentalidade, dessa forma de ver a vida e de realmente assumir o controle e a responsabilidade pela própria vida e pela própria realidade. Deixa eu só ver que eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Tá? Então é isso, nossos combinados, e vamos começar. Uma das primeiras frases desse livro, ele fala que enriquecer não é uma questão de sorte, habilidade ou talento, é uma questão de ciência. Faça as coisas certas, faça as coisas certas de uma certa forma e você ficará rico automaticamente e com garantia. É esse tipo de frase que muitas vezes me fazia revirar o olho. A realidade do Bob Proctor e do Wallace Wattles, que é o escritor do livro, que é americana, é uma realidade muito diferente da nossa aqui no Brasil, né? Então, eu acho que sim, tem muitas questões que envolvem esse processo de enriquecer, de ganhar dinheiro. A gente tem muito da questão da desigualdade social, que é algo
que todos nós estamos lidando todos os dias. Então, é muito complicado para mim, e eu acho que para muitos de vocês, a gente ler uma frase dessa e parecer que é algo mágico, quando a gente sabe que não existe algo mágico. E por muito tempo eu me bloqueei por conta disso. Só que hoje, depois de tudo isso, eu entendo que não é um passe de mágica, não existe esse passe de mágica que às vezes a gente acaba vendo, mas existe magia. Hoje eu entendo a vida como sendo tudo energia, e sendo tudo energia, nós somos capazes de manipular a nossa energia. E manipulando a nossa energia, a gente modifica a nossa vida, modifica os nossos resultados. Então, hoje eu digo sempre que não tem mágica, mas tem magia quando a gente entende que magia é manipulação de energia. Outra frase que eu trouxe aqui para a gente entender é: o direito da pessoa à vida é o direito da liberdade e uso irrestrito de todas as coisas que forem necessárias para sua expressão física, mental e espiritual. Em outras palavras, seu direito à riqueza. O principal conceito que o livro aborda, todos os capítulos, e que o Bob Proctor traz em todas as aulas do curso dele, é a gente entender e fazer essa mudança dessa percepção de que enriquecer, ganhar dinheiro, é um direito no sentido de que a gente veio para o mundo se expressar e a gente precisa de dinheiro para se expressar no mundo. Então, o objetivo da nossa existência na realidade física é a expressão, em todas as camadas, em todos os níveis. E uma vez que a gente precisa de dinheiro para se expressar, a gente tira essa perspectiva de dinheiro como algo, querer dinheiro ser algo materialista, ser algo que não é que é isolado da espiritualidade, que é isolado de coisas, das questões nobres do ser humano, e ele traz como algo simplesmente sendo de direito de cada um de nós, porque ele é o direito que a gente tem de ser livre e de se expressar e de se expandir em todas as camadas. Então, essa ideia principal do livro ele traz o tempo inteiro. A gente vai ver isso várias vezes, em várias circunstâncias. Então, justamente porque. Ai, Patrícia, obrigada, o livro em PDF, arrasou. Porque a gente entende, e é muito difícil, é muito desafiador olhar e entender isso. Se a gente pensar o porquê que a gente não tem uma condição financeira X que a gente gostaria de ter, a gente vai ter várias justificativas. A gente não olha para isso como um direito, como algo que a gente deveria ter. A gente se contenta com o que a gente tem, e isso em níveis com uma discrepância absurda, mas a gente não olha, não aprendeu a olhar para o dinheiro, para a condição de segurança e estabilidade e liberdade que o dinheiro oferece, não o dinheiro em si, mas ter uma condição como algo que é de direito. A gente entende que o que tem, que seja bom, e a gente gostaria de ter mais. A gente gostaria de que fosse a nossa situação financeira fosse outra. Então, esse conceito que para mim é bem desafiador, e eu acho que qualquer um que, enfim, cresceu no Brasil também vai achar, e ele traz esse conceito constantemente dentro do livro inteiro, certo? Então, vamos só alinhar aqui uma das principais questões que a física quântica traz, que a lei da atração trouxe, e que é uma visão de mundo totalmente diferente do que é o paradigma normal, né? O paradigma comum. E fora da espiritualidade, na verdade, nem existe. Quando a gente entende a vida como tudo sendo energia, e tudo é energia, isso já é comprovado, né, pela física quântica, que tudo que existe é energia. Quando a gente entende que tudo é energia, a gente começa a olhar a realidade e entender que, na verdade, as coisas
que existem, elas são só variações dessa energia manifestada em coisas físicas. Tanto a gente, né, eu, Mariana, quanto a minha vida, tudo que está em volta. Então, tudo é como se fosse uma variação de energia, diferentes frequências de energia que, dependendo da frequência, dependendo da forma física que essa energia tem, a gente chama essa energia de caneta, de computador, de óculos, de Mariana, de Nayara, de Patrícia, de Paula, certo? Então, a gente começa a entender que a vida, na verdade, que para algo se tornar físico e poder ser experienciado na realidade física do mundo físico, isso passou por um processo de desaceleração. Essa energia que existe, que é a fonte de tudo, ela passa por um processo de desaceleração até se tornar algo físico que a gente pode interagir com os nossos sentidos. Então, quando a gente olha a vida pensando que é uma desaceleração de energia, a gente entende que essa energia ela passa por nós até se tornar quem a gente é e quem a gente é produz os nossos resultados, faz as coisas que a gente faz, vive a vida que a gente vive. Então, a energia, ela é a mesma, ela só se expressa através de nós, em diferentes camadas, até chegar à camada da realidade que a gente chama de nossa vida. Eu criei esse desenhinho para a gente, para que vocês fiquem com essa ideia, com essa imagem mental do que significa essa energia, justamente porque essa é a percepção de realidade que pauta todo o processo de criação da realidade, de manifestação, tudo que existe, todas as questões emocionais e comportamentais, quanto às questões energéticas e espirituais, elas passam por essa perspectiva da desaceleração de energia. Então, existe uma energia, uma fonte inesgotável de energia maior, que alguns chamam de Deus, que a física quântica chama do vácuo quântico, que é o todo, e cada pedaço essa energia vai se desacelerando através de cada um de nós. Então, hoje eu estava até conversando com um amigo meu, é como se existisse um banco de informações na nuvem para tudo que existe, e cada um de nós fosse um decodificador dessa informação com uma capacidade de armazenamento limitada que faz com que a gente pegue uma parte dessa informação e desacelere e transforme em algo físico, como se fosse realmente um banco de dados de informação que eu puxo para o meu celular. O meu celular tem uma quantidade de gigas e eu só vou conseguir acessar aquela quantidade de giga que o meu aparelho é capaz de captar. Então, quando a gente pega essa energia infinita que está fluindo através de nós, até ela se transformar num resultado que eu tenho, por exemplo, ela vai passar por várias camadas, ela vai se expressar em diferentes camadas de quem eu sou. Então, essa energia do eu sou espiritual flui, passa primeiramente pela nossa mente. Então, a minha energia chega na minha mente e com o meu poder de pensar, eu consigo dar uma forma para essa energia, que são o que eu chamo de meus pensamentos, minhas ideias. Esses pensamentos e essas ideias que são conscientes, que é parte de quem a gente é, eles também acessam uma outra parte da nossa mente, que é a nossa mente subconsciente, que é o eu sou emocional, que vai absorver alguma dessas ideias. A partir do momento que essa informação é absorvida pelo eu sou emocional, ela vai ter um desdobramento físico no meu corpo, que eu vou chamar de emoções. Então, eu tenho ideias, eu penso sobre algo, eu penso, estou com medo de sofrer um acidente. Esse pensamento, a minha energia tomou uma forma, uma imagem, estou com medo de sofrer um acidente. Eu absorvo o que essa imagem tem de significado para mim na minha mente subconsciente. Ou seja, eu vou lá e penso,
tudo que pode acontecer começa a ficar com medo naquele no nível inconsciente, né? O consciente das imagens, o inconsciente absorve. E aí eu começo a experienciar no meu corpo físico medo. E eu começo a agir através desse medo e eu começo a vibrar, atraindo exatamente o que tiver em harmonia, em sintonia com aquilo que eu estou sentindo. E aí eu vou estar diante de circunstâncias que eu atraí, onde eu vou poder agir, e eu vou agir de acordo com o que eu estou sentindo, e eu vou produzir resultados que podem ser desejados ou indesejados. Então, o grande desafio, quando a gente fala de criação da realidade, é justamente esse: eu entender que não é uma coisa só de eu pensar de um jeito específico. Eu vou pensar positivo, eu vou acreditar. Se internamente eu não estiver alinhada com isso, eu não vou estar vibrando nisso, eu não vou conseguir me comportar para produzir os resultados que conscientemente eu desejo. Eu desejo ficar rica, ok, mas se existem coisas na minha mente subconsciente, no eu sou emocional, que me dizem que riqueza não é algo digno, que não dá para ficar rico sem ser enganando as pessoas, que riqueza não tem a ver com espiritualidade ou que confronta com espiritualidade, não adianta eu só ficar pensando e eu não fazer um processo de autoconhecimento, de autoobservação, de desenvolvimento e expansão da minha consciência para eu entender o que está por trás disso. E como que a gente entende o que está por trás das nossas crenças se elas são inconscientes? A gente olha para os nossos resultados, a gente olha para o que a gente tem na nossa vida, o que a gente experiencia na nossa vida, porque a gente entende que tudo é uma desaceleração. Então, a vida, ela é um feedback das nossas crenças, ela é um feedback das coisas que inconscientemente a gente acredita. Ou seja, a vida é uma grande oportunidade da gente ganhar consciência sobre a gente mesmo, e ganhando consciência sobre a gente mesmo, no nosso processo de autoconhecimento, do nosso processo de desenvolvimento pessoal, a gente consegue ter clareza do que a gente quer e consegue criar uma coerência entre todas essas camadas para que a gente desacelere numa experiência física que a gente deseja viver. Seja ela no âmbito profissional, amoroso, financeiro, de saúde e etc. Qualquer resultado é possível, certo? Entendeu, gente? Mandem alguma coisa aí para eu saber que eu não caí, que a internet não tá doida. Fez sentido aí para vocês? Me contem. Beleza? Então vamos lá. Faz sentido sim, tá? Tá ótimo o conteúdo. Que bom. Vamos lá. Então, a mente consciente é a mente pensante, a razão, as memórias e as narrativas, os porquês. Por que que a gente acha que faz isso, que não faz aquilo? A nossa identidade, a nossa personalidade, as nossas histórias que a gente ama contar, boas e ruins. Então, a gente precisa entender que a nossa mente consciente, ela tem a habilidade de escolher as ideias. A nossa mente, a gente não aprende a fazer isso. E eu já tive síndrome do pânico e assim, é realmente o o retrato da nossa da de uma pessoa perder a capacidade de escolher as imagens que passam na própria mente, é quem vive uma situação como síndrome do pânico ou como, outras doenças psicológicas, justamente porque a gente perde essa capacidade de tanto a gente não treinar, não usar a habilidade de direcionar o nosso foco, de direcionar a nossa energia para o que faz sentido para a gente acaba perdendo. E uma das coisas que a gente precisa entender é que a nossa mente tem a habilidade de escolher ideias. A gente pode escolher uma imagem, a gente pode tirar uma imagem da nossa mente. Já a mente consciente, inconsciente são as nossas crenças, os nossos paradigmas, a autoimagem, aquilo que a gente acredita que a gente pode, deve, merece.
E essa mente, ela não tem habilidade de escolher. Está escrito de rejeitar, mas ela não tem habilidade de escolher. Ela aceita qualquer coisa. É como se fosse um terreno fértil, onde as ideias que foram colocadas ali, que forem mantidas ali, elas vão ser absorvidas, e aí elas vão ter um desdobramento físico através das nossas ações e através da nossa vibração. A gente sempre está se movimentando na direção de algo e algo sempre está se movimentando na nossa direção. Ação e reação. Então, a gente entende, a partir da perspectiva de que a realidade é um feedback, de que a minha realidade financeira, elas representam as minhas crenças sobre dinheiro. O que eu acredito sobre dinheiro, o que eu acredito que eu mereça, o que eu acredito que eu seja capaz de conseguir. Como todas as outras áreas, mas aqui a gente está falando sobre a questão financeira. E aí é bem complicado quando a gente começa a pensar assim, porque a gente tem várias narrativas que respaldam e que são verdadeiras e que são válidas e que são reais para a gente. Mas elas não são, elas são uma das possibilidades que poderiam ter se desdobrado. Então, a gente entende que essas histórias que a gente conta para justificar as coisas, elas são baseadas no que aconteceu, mas elas não necessariamente vão definir o que vai ser daqui para frente. E o grande problema é que a gente fica nesse looping. As coisas que aconteceram, ao invés da gente olhar e entender que isso é um feedback e que eu preciso fazer algo em mim, modificar algo em mim internamente para eu produzir uma realidade diferente, em vez da gente usar essa perspectiva, não. A gente valida as nossas crenças com a nossa realidade. Então, fala assim, ao invés de eu pensar, ao invés de eu olhar e falar assim, bom, minhas crenças sobre dinheiro devem ser de que eu consigo ganhar X por mês, porque eu estou ganhando X por mês. A gente pensa, eu nunca vou ganhar mais do que isso. Aí eu olho, final do mês, cai meu pagamento e falo, olha aí, não dá para nada, o dinheiro não dá para nada, nunca vou ganhar mais do que isso, nunca vou viver melhor do que isso. A gente usa a realidade para confirmar as nossas crenças e não para olhar e falar assim, algo precisa ser feito. E eu acho muito importante a gente entender que é possível a gente assumir a responsabilidade pela nossa energia, no sentido do que são as coisas que vão ocupar nossa mente, o que vão fazer com que a gente tenha envolvimento emocional e o que vai fazer com que a gente haja, como a gente vai se comportar. Então, é diferente, e eu uso muito essa palavra responsabilidade sobre a própria energia, porque muitas vezes se confunde com culpa. Então, quer dizer, eu fui traída e a culpa é minha? Não, mas é sua responsabilidade entender quais foram as coisas que te diz respeito, que você pode mudar, onde você colocou a sua energia para que aquela realidade se manifestasse na sua vida. É responsabilidade e não é culpa. Porque às vezes a gente entra na culpa, aí a gente vai entrar na positividade tóxica, de tipo, não posso sentir medo, porque eu vou atrair medo, né? Eu posso falar 1000 vezes que eu não posso sentir medo. Se eu estiver sentindo medo, eu tenho que primeiro entender o que é que vem aquilo, para eu ressignificar o que estiver acontecendo, para eu conseguir, através desse processo de autoconhecimento, transformar aquilo que eu estou sentindo em algo diferente. Então, a gente vamos deixar combinado aqui que eu vou falar muito sobre a responsabilidade e a gente sempre tem que deixar uma nota mental de não associar isso à culpa. A gente não busca culpados, porque cada um está no seu processo, vivendo a sua vida, e a gente precisa aprender a jogar e a direcionar a nossa, porque é o que a gente está aqui para fazer, é o que a gente veio aqui para fazer. Então, o processo, entrando na ideia de que essa desaceleração de energia é ganhar consciência da nossa mentalidade sobre dinheiro e escolher intencionalmente novas formas de pensar que vão nos levar a novos resultados. Porque, uma vez que a gente não tem controle sobre a nossa mente subconsciente, o trabalho todo é feito na mente consciente.
O trabalho todo é feito da gente direcionar e usar essa habilidade que a gente tem de escolher o que vai estar na nossa mente e direcionar e usar de maneira inteligente, consciente e intencional para o que a gente quer criar na nossa vida. Eu gosto de usar muito uma metáfora que é o fato de você estar dentro do mar e existir a maré, se você souber nadar, você continua podendo direcionar para onde você quer ir. Se você não souber nadar, você vai ser jogado para onde a maré te levar. Então, é a mesma coisa quando a gente desenvolve a nossa mente, quando a gente trabalha o nosso poder mental, o nosso foco mental, as nossas habilidades, que o Bob Proctor chama as habilidades mentais, para que a gente direcione a nossa vida com intenção e não fique sendo jogado de um lado para o outro e vivendo a vida sempre validando o que acontece do lado de fora. E o que acontece do lado de fora acaba tendo um impacto absurdo dentro de nós e aí a gente fica jogado para o outro lado, ao invés da gente entender que o início da nossa energia está dentro da gente. A forma que a nossa energia vai dar é na nossa mente. E a forma que a gente der, ela vai desacelerar para as outras camadas. E o que está na nossa realidade hoje é um resultado das formas que a gente deu no passado. E se é um resultado das formas que a gente deu no passado, ao invés de a gente ficar, ai, poxa vida, né? Mas também olha o que aconteceu. Não, se é um resultado que eu não gosto, que eu não quero viver, e é um resultado de como eu pensei, senti e agi no passado, eu posso fazer diferente daqui para frente. E eu posso produzir novos resultados na minha vida. Então, o primeiro passo é a gente ganhar consciência da nossa mentalidade sobre dinheiro e escolher intencionalmente novas formas de pensar. A segunda etapa é sustentar essas novas ideias para internalizar na mente subconsciente, ou seja, criar um envolvimento emocional. A partir do momento que a gente absorve na nossa mente consciente, subconsciente, o que é novas ideias, a gente começa a entrar em harmonia com qualquer caminho que seja que vá nos levar para o que a gente deseja viver. E assim, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto, sabe aquela situação quando você acorda atrasada, já está agoniada, já está querendo preocupado, chega, vai fazer o café, derrama o café, aí depois vai trocar de roupa e pega uma roupa suja. Sabe quando começa aquela desencadear um monte de eventos que você fala assim, não é possível. A ideia é que a gente também tem como fazer isso para o bem, entrar em harmonia com a vida, entrar em harmonia com o universo e atrair para a gente caminhos e sincronicidades que vão nos levar para realizar os nossos sonhos, se a gente souber bem quais eles são, se a gente tiver uma clareza e se a gente tiver consciência sobre o nosso processo. Porque aí a gente define como a gente vai pensar, escolhe o que a gente quer, se conhece, faz esse processo, internaliza isso. E aí a gente começa a agir a partir de um novo lugar. Então, além da gente estar atraindo novos caminhos, a gente também vai agir de um lugar diferente e produzir resultados diferentes e, consequentemente, os nossos resultados vão ser modificados, certo? Então, vamos falar sobre dinheiro, né? Que é o ponto aqui de todo mundo. Que a gente tem que entender, principalmente, que a gente tem muita crença sobre dinheiro. Muita crença sobre dinheiro. Culturalmente falando, a gente sempre é muito pouco provável que alguém não tenha muitos bloqueios em relação à possibilidade de ganhar dinheiro. Então, a primeira coisa que eu queria refletir aqui com vocês é como que dinheiro, ele na verdade é uma ideia. Né? Pensa que antigamente tinha, vamos supor que a gente precisava caçar para comer, eu era muito boa em caçar, a Paula era muito boa em fazer armas. Um belo dia eu falei, Paula, por que você não faz uma arma para mim? Eu vou caçar, a gente divide a comida. A Paula falou, boa ideia. Aí chegou um determinado momento que eu fui lá de novo e falei, Paula, e aí, vamos
fazer mais uma vez, preciso de armas novas. Aí a Paula tá com as carnes dela lá, e ela fala: "Não vou precisar de carne, então não adianta, não preciso", e aí eu não tenho arma para caçar. E aí, em um determinado momento, e essa historinha, assim, bem nada bem aleatória, mas em um determinado momento a gente decidiu, para não ter esse desencontro, a gente escolheu que um objeto representaria essa possibilidade de troca entre o que eu tenho para oferecer e o que você tem para oferecer. Então, entendem como dinheiro é uma ideia e a gente trata como se fosse algo assim que sei lá, que não, como algo físico. Na verdade, é uma ideia. Uma ideia que foi feita para trocas, para facilitar as trocas. E quando a gente entende que a gente é energia, que os nossos comportamentos é onde a gente está colocando a nossa energia e os nossos resultados, o que a gente produz, seja um serviço, seja um produto, é o resultado da desaceleração da nossa energia. Quando a gente entrega esse produto para alguém e a pessoa entrega dinheiro de volta, a gente está fazendo uma troca de energia. Então, esse conceito de que dinheiro é energia é muito de que dinheiro é uma ideia de uma ferramenta usada para a troca de energia, para mim, eu não sei para vocês, mas já muda algumas chavinhas aqui dentro, porque eu já falo: "Espera aí, então não é um negócio que eu tenho que correr atrás todo mês e entender que o meu trabalho ele é um reflexo dessa minha energia e que eu vou receber um pagamento em relação a isso". Por outro lado também, a gente entende que riqueza, afinal de contas o livro é A Ciência de Ficar Rico, é um conceito. Conceito significa que existe uma consciência do que representa a riqueza. E isso é muito importante a gente saber, porque a gente tem que entender o que é riqueza para a gente. Eu imagino que todo mundo que está aqui olha essas imagens e a mente ela associa tudo isso como riqueza, como alguém que experiencia isso é alguém rico. E alguns de nós, e aí vocês façam a análise interna de vocês, ainda vai olhar como algo, eu desejava ter isso, ou alguém, ou como algo, eu não desejava ter dinheiro para isso, ou ainda como eu nunca vou ter condição de fazer isso. Então, tudo isso faz parte do conceito do que para cada um de nós, porque uma vez que conceito envolve consciência, envolve processo de significado, uma vez que envolve consciência, cada um vai ter de uma forma diferente, certo? Eu coloquei exemplos assim quase unânimes, mas para uma pessoa que for, sei lá, milionária, ela vai olhar isso e ela vai olhar e falar: parte da minha vida. Olha que delícia. Parte de quem eu sou. Ela não vai olhar como um conceito afastado, longe da realidade atual dela. Então é importante, e eu acho que faz parte desse processo aqui, a gente entender para a gente o que é o conceito de riqueza, o que representa a riqueza. E assim, realmente olhar com honestidade para isso, e não no sentido de: "Ah, só isso aqui já era ser rico". Não, entender o que é riqueza. Que a gente aprende e a gente vai absorvendo ideias de outras pessoas sem entender qual é o significado daquilo para nós, né. A gente importa das pessoas, dos nossos pais, da sociedade, que a gente sempre precisa ter mais coisas, mas na verdade quando a gente pensa que dinheiro é uma ideia, que a gente veio aqui para se expressar, que é uma troca de energia e que permite que eu me expresse no mundo, ter dinheiro permite que eu me expresse no mundo, eu entendo que as coisas, na verdade, elas são caminhos para eu me expressar, elas são caminhos para eu viver. E aí porque a gente vocês percebem como muitas vezes a gente se coloca como: "Ah, eu sou aqui, eu sou digna de ter isso aqui. Eu sou digna de viver essa realidade", quando na verdade a gente precisa aprender a se colocar como pessoa que vai escolher uma realidade para passar por essa experiência e viver essa experiência se expressando dessa forma. A gente que é
a grande consciência por trás dessa realidade, dessa experiência física. E as coisas, elas servem como instrumento para a gente se expressar. Então, ter dinheiro, ter abundância, ter riqueza é um aumento da nossa possibilidade de expressão. Então, é importante que a gente não siga um script que nos deram. Porque quando a gente segue um script do que nos deram, a grande chance é que a gente chegue lá e a gente não consiga aproveitar, a gente acha que precisa de mais, porque a gente inverte a ordem das coisas, a gente inverte o valor das coisas, a gente coloca mais valor nas coisas do que na gente. Faz sentido isso para vocês? Sumiu aqui meu chat. Certo? Então, o conceito de riqueza que o livro e o Bob Proctor propõem é justamente que a gente entenda que ser rico, que ter riqueza, é você ter tudo o que precisa para viver toda a vida que é capaz de viver. Eu tenho capacidade de expressar o que eu realmente quero em diversos contextos, porque eu tenho dinheiro. O dinheiro possibilita isso para a gente. Né? Ter dinheiro possibilita isso para a gente. Ter capacidade de trocar a nossa energia por mais e mais, aprimorando mais e mais. Esse é o conceito de riqueza que o livro tenta passar e que a gente vai trabalhar para internalizar aqui. Eu tenho a possibilidade de viver toda a vida que eu sou capaz de viver. E isso, gente, é uma loucura, como que a gente distorceu isso para parecer como algo ruim ter dinheiro em algum momento. Claro, por todas as questões sociais, mas assim, não adianta justificar um problema e distorcer uma percepção de uma forma que é tão prejudicial. Ele traz o conceito de sucesso como se tornar quem você deseja ser, realização contínua de objetivos que valem a pena. Cara, esse conceito de sucesso para mim é genial, porque o que a gente pensa como sucesso muitas vezes está fechado em caixas do que a gente entende, do que a gente acredita, do que a gente foi ensinado a acreditar. E aí é que acontece o que eu falei, a gente acaba conquistando alguma coisa e aquilo não preenche a gente, porque a gente não entende que para conquistar a gente se tornou algo diferente. Quando eu me torno algo diferente e percebo que isso fez com que eu atraísse caminhos, que eu modificasse, que eu me expandisse de forma contínua, eu me realizasse através da vida de forma contínua, usando objetivos que eu tenho, seja financeiro, seja no amor, seja de família, seja de saúde, que valem a pena, que fazem sentido internamente, que se conectam com quem eu sou. Senão a gente fica trocando de iPhone todo ano, achando que aquilo dá e aquilo dá uma sensaçãozinha boa e daqui a pouco passa e daqui a pouco a gente nem está sentindo mais. Então, o primeiro capítulo do livro, que é esse que a gente está trabalhando aqui, ele fala sobre o direito de ser rico. Ele fala como a riqueza só como um direito, que é justamente aquilo que a gente falou lá no início. Porque a gente tem o direito de se expressar no mundo, porque a gente veio enquanto energia em busca de expressão e expansão. Então, a gente entende que a gente vive por três motivações: o corpo, a mente e o espírito. Sendo que o corpo, ele precisa de segurança e de conforto. Tanto segurança quanto conforto, a gente precisa de dinheiro para ter. A mente, a gente desenvolve através do aprendizado e do desenvolvimento, né, pessoal, que a gente também precisa ter dinheiro e condições para acessar novos conteúdos, né, ter contato com novas pessoas, viajar, que é uma coisa que expande a mente assim num nível absurdo e precisa de dinheiro. E a gente também vive para o nosso espírito, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Então, o nosso espírito, ele não caiu de paraquedas aqui. Ele veio aqui fazer alguma coisa, né? A gente entende que não veio aqui a nascer, pagar conta e morrer. A gente veio aqui fazer alguma coisa, que é amar e se expressar. A gente se torna mais capaz de amar se a gente tiver dinheiro.
Isso é assim, uma coisa muito complicada, assim, até para eu falar eu fico: "Ai", mas é isso, gente, quando a gente está numa situação de aperto, numa situação de preocupação com o dia de amanhã, de agonia, nessa situação que o dinheiro faz, a gente não consegue doar amor, não consegue doar nada, porque tudo no final das contas é a mesma coisa, tudo é energia. Então, se eu não tenho dinheiro, se eu estou preocupado com dinheiro, eu não vou conseguir dar amor, porque é energia também. Só que é energia em outra forma que eu estou dando. Eu não vou conseguir me expressar. A gente aciona um mecanismo chamado luta e fuga. A gente prepara fisicamente o nosso corpo para lutar ou para fugir. Como qualquer mamífero tem isso, mas nós, seres humanos, temos a habilidade de pensar sobre os nossos problemas, então a gente sabe quantos casamentos, quantas famílias acabam, começam a ter brigas horríveis por falta de dinheiro, porque as pessoas ficam, nós ficamos nesse modo luta e fuga. A gente não, a gente cancela a nossa criatividade, né? Isso daria uma live inteira só sobre isso, mas é importante a gente entender e perceber isso, porque não é algo de outro mundo. É só a gente lembrar. A gente, quando começa a ficar com preocupação sobre dinheiro, a gente fica arredio, a gente fica angustiado, certo? Então, assim, não tem como a gente se expressar livremente, tranquilamente, com o nosso potencial, que é o potencial infinito, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física, se a gente estiver com esse tipo de preocupação financeira. Então, em algum lugar, criou-se essa percepção, e aí o Bob Proctor até fala: "Ah, mas a Madre Teresa de Calcutá era espiritualizada, mas ela não tinha dinheiro, não ligava para dinheiro". Beleza, ela não precisava ligar para dinheiro, ela tinha toda a capacidade, toda a possibilidade diante dela, pela mulher que ela era, então ela conseguia se expressar, mesmo não tendo dinheiro. Não é o nosso caso. Pelo menos eu acredito que não seja o caso de ninguém aqui, certamente não é o meu. Então, essas 3 chaves que eu separei aqui, é justamente isso, o objetivo da vida é o desenvolvimento e a expressão, e a gente precisa de dinheiro para cumprir esse objetivo. Parece tão óbvio, gente, mas não é. Se você passar, e perguntar para qualquer pessoa na rua, assim: "O que que é dinheiro para você?", a pessoa não vai entender por essa perspectiva. A gente não é ensinado a pensar sobre essa perspectiva. Então, o desejo pela riqueza é o desejo por uma vida mais completa e abundante. Não é uma vida mais, qual é a palavra? Uma vida mais ostentação, que as pessoas vão ter inveja, é uma vida mais completa e abundante genuinamente. Eu ter a possibilidade de escolher viver uma experiência e ter a capacidade de fazer aquilo acontecer, é uma forma de eu me expressar no mundo. E o desejo, ele traz o conceito de desejo, é o esforço das possibilidades não expressadas que estão dentro de nós, buscando se expressar do lado de fora nos nossos resultados, através das nossas ações. Então, imaginem que dentro de vocês, no campo da realidade não manifestada, tudo que não é manifestado na experiência física é uma possibilidade, que a física quântica chama do campo das infinitas possibilidades. Como disse, é infinita. Todas essas possibilidades, elas não são expressadas, certo? Porque quando se expressa é uma realidade manifestada. Quando a gente sente desejo por alguma coisa, é como se fosse essa possibilidade do que a gente deseja viver tentando vir para fora através de nós, tentando se expressar através de nós. Então, a gente entendendo isso, a gente consegue, através do processo de autoconhecimento, entender os nossos desejos para buscar estar, para que a gente esteja alinhado e pronto para que a gente consiga desacelerar esses resultados e viver aquilo que a gente deseja viver. Então, muitas vezes a gente pensa: "Ah, eu queria tal coisa, eu queria tal coisa, eu queria tal coisa", e a gente fica mudando sem entender de fato a importância da gente saber o que a gente realmente quer. E para a gente saber o que a gente realmente quer, a gente precisa saber quem a gente realmente é.
Então, é tudo sobre a gente, é tudo sobre o nosso processo. E a partir do momento que a gente começa a ter clareza sobre o que a gente deseja viver. Obrigada, Lari. Obrigada. Quando a gente começa a ter clareza sobre o que a gente deseja viver, a gente começa a aprender a respeitar os nossos desejos e começar a se alinhar com os nossos desejos. E quando algo que a gente quer conscientemente começa a ser internalizado como um desejo, a gente começa a entender que aquilo é possível, a entender que a gente é capaz, que a gente só não conseguiu ainda porque a gente ainda não atraiu os caminhos, porque a gente ainda não se tornou a pessoa capaz de alcançar, a gente vai para frente no nosso processo, no nosso desenvolvimento, na nossa construção, porque aí a gente se alinha e a gente sabe que aquele desejo vai se manifestar em algum momento, seja ele qual for. E no caso aqui, a gente está falando de ser riqueza. Então, eu trouxe algumas crenças, assim, algumas frases que eu quero que vocês escutem e percebam quais delas a sua mente traz alguma resistência a respeito. E às vezes não é um pensamento tipo, ah, não. Às vezes é só uma reação. Fiquem atentos, se vocês puderem, fechem os olhos e percebam no corpo de vocês, porque o nosso corpo responde às coisas que a gente acredita. Então, algumas delas são: é errado dizer que deseja ficar rico. É errado dizer que deseja ficar rico. Dinheiro é a raiz de todo mal. Dinheiro é algo sujo. Só é possível enriquecer com muito esforço ou enganando outras pessoas. Dinheiro não compra felicidade. A dificuldade financeira, em algum nível, enobrece as pessoas. Pessoas ricas não são espiritualizadas. Digam aí, alguma dessas bateu aí em vocês? Cara, eu tenho muito com essa. A dificuldade financeira, em algum nível, enobrece as pessoas, porque é uma romantização do perrengue que eu já vivi. Muito ruim mesmo. Crença de esforço. Cara, crença de esforço é muito real. É muito real. E aí a gente sempre sente que precisa fazer mais, e aí a gente sempre sente que não tá bom. E aí a gente se culpa pelos nossos resultados, ao invés de a gente assumir a responsabilidade, porque aí a gente pensa por conta da culpa que a gente tem que fazer mais. E aí a gente acaba nesse ciclo. Elas são tão comuns, conheço todas em alguma medida, sim, mas algumas ressoam com a gente, assim, algumas a gente faz assim ou não. E aí eu vou ler as crenças de abundância que a gente vai internalizar aqui e tacar fogo nas outras. Não conseguiremos expressar todas as nossas possibilidades e talentos sem dinheiro. Não tem como. Não tem como. Só realmente a Madre Teresa. Então a gente tem uma mensagem para passar para o mundo e essa mensagem ela precisa que a gente tenha essa possibilidade na realidade que a gente vive, capitalismo. Aí entra outra discussão também que daria para uma outra live, mas a gente precisa de dinheiro para expressar as nossas possibilidades e os nossos talentos. Com dinheiro conseguimos desenvolver a nossa mente, cuidar do nosso corpo e expressar a nossa alma. Dinheiro amplia a nossa possibilidade de ação para além das limitações físicas. E isso Bob Proctor fala muitas vezes. A gente, com dinheiro, tem a possibilidade de fazer com que as nossas ideias, desacelerar a nossa ideia para muito além da nossa limitação física, porque no final das contas a gente tem uma limitação física, a gente vive uma realidade física. Então, se eu tenho boas ideias e eu tenho dinheiro, eu consigo fazer com que essas boas ideias cheguem muito mais longe, alcancem muito mais pessoas, impactem muito mais pessoas. Então, se eu tenho a missão de ter um impacto positivo na vida das pessoas numa determinada área, com dinheiro eu ganho potência para isso, certo? Eu gosto muito de falar que ano passado eu fui no show da Beyoncé, lá em Miami. E, cara, eu acho que na minha vida eu nunca vi.
um evento com tanta grandiosidade, com tanta, eh, grandiosidade, assim, parecia que não tinha nada ali que não tivesse sido pensado por uma grande mente sobre como deveria acontecer. Tinha uma grandes mentes definindo a iluminação, grandes mentes definindo a coreografia, grandes mentes definindo a disposição do palco, grandes men tudo, parecia que tudo ali, parecia não, com certeza era, né, era feito por grandes mentes. E aí eu, de Belém do Pará, estava lá, diante daquilo, experienciando na realidade física, na minha vida, sendo impactada pelas ideias daquelas grandes mentes que estavam ali, que executaram, que projetaram e executaram e desaceleraram essa realidade falando a nossa língua. Então, quais são as nossas ideias? O que a gente deseja para a nossa vida? E como que a gente é capaz de projetar, enquanto possibilidade, que as nossas ideias e o nosso impacto, o meu impacto na vida de todo mundo, eu sei qual é. Eu sei que eu desejo que mais pessoas despertem para a realidade de que elas não precisam viver estressadas, mal-humoradas, dependendo do que os outros vão pensar, dependendo de achar que aquela vida, viver com aquele vazio, com aquela sensação de que nada faz sentido e parece que todo mundo já resolveu, já está com a vida resolvida, mas menos eu, mas eu não falo para ninguém. A minha mensagem é trazer informação e consciência de que isso não é viver, isso não é a melhor forma de viver, existe outra possibilidade de viver e as respostas estão do lado de dentro. Eu sei que essa é a minha mensagem e eu tenho certeza que a minha mensagem vai chegar para mais pessoas quanto mais dinheiro eu tiver. E vai além das minhas limitações físicas, em algum momento. E hoje em dia a internet aí facilita, inclusive, muito mais. Então, a gente entender, olhar para a nossa realidade e pensar isso. Transformar potencial em potência. Transformar potencial é usando a nossa potência para transformar em resultado. Tudo que existe, todas as coisas existem enquanto potencial até se tornar uma realidade manifestada. Então, é exatamente isso, é a gente assumir a potência que a gente tem enquanto energia infinita que existe dentro de nós, né. Ter dinheiro aumenta a nossa possibilidade de fazer coisas incríveis na vida. Não ter dinheiro vai limitar essa possibilidade. Falta de dinheiro é um limitador da nossa criatividade e generosidade, porque ficamos presos no modo sobrevivência. Então, essas são crenças de abundância que eu trouxe aqui para a gente refletir. Agora, eu quero fazer só um exercício para a gente finalizar rapidinho, que foi um jeito que eu tive esse insight sobre o que é abundância, o que é abundância para nossa mente, né? Para o nosso conceito da nossa mente, sem tantas narrativas que sempre vão envolver. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, é rapidinho. Fechem os olhos. Agora eu quero que vocês soltem todo o ar do pulmão de vocês, lentamente, pela boca. Quando soltar o pulmão esvaziar de ar, eu quero que vocês façam uma longa e lenta respiração pelo nariz, puxando o ar até encher o pulmão de vocês de ar, o máximo que for possível. Percebe o corpo de vocês cheio de ar e solta mais uma vez pela boca até esvaziar todo o pulmão, deixar todo o ar ir embora. Finalizou a expiração. Inspira mais uma vez pelo nariz, lentamente, enchendo o pulmão de ar, sentindo o pulmão cheio de ar. E solta mais uma vez pela boca, esvaziando todo o pulmão. Isso é abundância, gente. Em nenhum momento a mente de vocês entrou no meio da respiração dizendo assim: segura um pouco de ar, não solta tudo, não. Guarda um pouquinho no pulmão, vai que falta. Ou então,
enquanto vocês estavam soltando, a mente falou assim para vocês: será que da próxima vez que eu tiver que inspirar, vai ter ar para eu puxar? Ou não? Será que vai. Será que alguém que está respirando aqui do lado não está puxando mais ar e vai faltar para mim? Será que não é melhor eu puxar mais rápido em vez de eu puxar lentamente esse ar? Isso é abundância. E isso, quando a gente vê a realidade como energia, a gente entende que os caminhos para qualquer coisa, eles estão tão disponíveis quanto o ar, só que a gente precisa aprender a acessar. Só que a gente precisa ter a mesma postura que a gente tem para o ar, com a nossa mente não se metendo no meio entre a gente e os caminhos, que a gente consiga acessar. E isso é o grande desafio. E isso não acontece como um passe de mágica, mas isso é magia pura. Porque o que acontece dentro da minha mente é energia, e essa energia eu consigo direcionar quando eu aprendo a fazer isso da forma correta, a pensar da forma correta. E quando eu aprendo a direcionar a minha energia, eu desacelero a minha realidade em harmonia com aquilo. E quando a gente está, a maioria das vezes, falando sobre dinheiro, pensando sobre dinheiro, a gente está o tempo todo pensando que não vai dar, pensando que não pode, pensando que não deve, pensando que não merece e perdendo a nossa energia para pensamentos e ideias que não são as que a gente gostaria de viver. Não é viver de forma irresponsável, porque a gente sabe que uma boa parte da nossa mente não é consciente e a gente precisa dos nossos resultados para ir subindo degrau por degrau através de um processo. Senão a gente não conseguiria, a gente poderia se chegar numa frequência e a gente não ia conseguir sustentar, porque ela não estaria alinhada com a gente. Então, o mundo e a realidade ela funciona de uma forma muito inteligente. O cara que fez esse software, ele é, assim, realmente genial, porque faz com que a gente olhe a vida por outra perspectiva quando a gente entende que isso existe. Então eu vou só deixar para vocês um exercício de reflexão para vocês fazerem depois, anotar, eh, como eu fui criada para enxergar dinheiro. É importante a gente entender essas crenças do passado, porque quando a gente é criança, a nossa mente subconsciente ela está totalmente aberta. A gente não tem a mente racional agindo e fazendo e rejeitando ideias. Tudo que entra a gente recebe. Então, os padrões da nossa família normalmente são padrões que a gente traz para a nossa vida adulta. Então, entender esse processo, entender esse passado é importante. Como eu me sinto em relação ao dinheiro? A forma como eu penso é a minha primeira camada. Existe a segunda camada do eu sou emocional, que é eu vou sentir através do que eu sinto. E a forma como a gente sente é o que a gente está vibrando. Quando eu digo estou triste, eu estou vibrando nessa frequência. Quando eu digo eu estou feliz, eu estou vibrando nessa frequência. Então, entender como você se sente normalmente em relação ao dinheiro. Se a gente vive angustiado, a gente vive preocupado, a gente vive aborrecido, olhar para isso e aquele primeiro momento, ganhar consciência. Como eu me comporto em relação ao dinheiro? Eu vou dar um exemplo para vocês. Não tem muito tempo que eu me dei conta que eu estava pagando há um ano uma taxa de um banco que eu não usava, e era tipo R$ 20. É pouco, não faz diferença R$ 20. Mas o que que esse comportamento demonstra? Meu respeito, que independente de ser R$ 20, são R$ 20 que eu não uso, que eu não precisava. Então é um comportamento em relação a dinheiro, e a gente tem vários comportamentos. E a gente tem a tendência a achar que quando eu for milionária, beleza, quando eu for milionária, eu vou valorizar muito o dinheiro. Não, cara, se eu não estou valorizando R$ 20, eu não vou valorizar quando eu for milionária.
eu não vou nem conseguir chegar a ser milionária, porque qual é o meu comportamento em relação ao dinheiro? O que a gente faz no pequeno, a gente vai fazer no grande, porque a única diferença que vai ser é a gente numa outra condição, e aí outras coisas vão acontecer e a gente não vai conseguir sustentar a energia nessa frequência. Então, a quarta pergunta é: qual o meu conceito de riqueza e sucesso? Muito importante também a gente saber o que é sucesso para a gente, antes da gente sair correndo atrás do sucesso, senão há grandes chances da gente chegar lá e não reconhecer, e não aproveitar. E a quinta é: como eu quero enxergar dinheiro a partir de agora? Baseado em tudo que a gente falou, quais seriam as ideias que você acha que vai mudar, modificar a sua relação com o dinheiro no nível da camada do eu sou mental? Certo, gente? É isso. Eu quero agradecer todas vocês que estão aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, contribuir, o que que vocês acharam? A ideia é a gente fazer toda segunda e quarta, 8h30 da noite. Espero vocês segunda-feira que vem. A gente vai falar do segundo capítulo, que é sobre a ciência de ficar rico em si, as leis que regem o universo. Então, é um capítulo maravilhoso. Gente, que foi isso? Adriane, a Adriane se emocionou. E é um outro capítulo também muito legal, com muito conhecimento, com muita informação. Tem muita coisa, gente, que num primeiro momento vai parecer que passou batido, mas são ideias que vão germinando na nossa mente e que em um determinado momento a gente vai ter um insight e falar: ah, é isso, entendi, agora entendi. E eu tô falando isso para vocês porque isso acontece o tempo todo comigo e eu tenho certeza que vai acontecer o tempo todo com vocês. Quem quiser, essa aula vai ficar. Vem, Bárbara, vou te esperar. Vamos estar aqui. Depois, hoje a gente começou tarde, mas depois a gente pode até abrir para um bate-papo, se vocês quiserem falar. Não sei, tem gente que quer mais de falar, tem gente que quer mais de ficar quietinho, então fiquem à vontade. Espero que mais para frente a gente consiga até abrir esse espaço para a gente trocar mesmo, para eu ouvir vocês, é importante para mim. Eu vou deixar gravado até a outra segunda, eu vou deixar as 3 primeiras aulas gravadas até a outra segunda, para quem quiser reassistir. E depois eu vou começar a deixar por uma semana, porque aí vai ficar disponível apenas para quem tiver no acesso VIP, que também vai receber um material para fazer os exercícios e depois a gente fazer no Notion o nosso Vision Board. E aí, quem não tiver no acesso VIP, a gente faz junto aqui, mas quem tiver já vai receber todo o material pronto. O link está lá no WhatsApp, quem quiser participar. Tá bom, gente? Muito obrigada. Espero vocês segunda-feira. Falem lá no grupo também, se tiverem algum insight. Aquele grupo é para a gente trocar. Fiquem à vontade. Eu agradeço a todos que estão aqui, a todos os elogios e podem contar comigo que segunda-feira a gente vem também queimando a cabeça, que é assim que a gente expande, que é assim que a gente muda, e mudando a gente, mudando nossa mente, nossa forma de pensar, a gente muda a nossa vida. Tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Durmam com Deus.